quem não é apto a obedecer, nunca será para comandar. Por quê? Porque ao longo da história de vida vai sempre se deparar com autoridades que serão autoridades cruéis. E aí a pessoa nunca consegue ocupar um lugar em determinados lugares, em determinados postos. E daí também vem outras questões, porque a desonra desequilibra a alma, desorganiza a estrutura psíquica e funda o fracasso na vida de uma pessoa. Presta atenção. A desonra desorganiza a alma, desequilibra a alma, desorganiza a estrutura psíquica e funda o fracasso na vida de uma pessoa. E quantas mulheres saem de casa em desonra e formam famílias com essa base desestruturada e sofrem todos os efeitos disso, porque é um princípio. Nem Deus passa por cima de um princípio que Ele mesmo estabeleceu para nos abençoar quando nós voluntariamente quebramos esse princípio. Então, adolescentes, jovens, filhos que estão aqui, a honra vai ser a base para o seu sucesso na vida, o seu sucesso em todas as funções que você vai desempenhar, assim como a desonra vai fundar o fracasso. Então nós escolhemos qual lugar que nós queremos ocupar, porque daí vem também as grandes questões de identidade, por conta da desonra. Muitos dos adoecimentos da alma vêm por conta da desonra, além das depressões pós-parto e disfunções dos lugares da família, porque muitas vezes a depressão pós-parto é uma denúncia de que há questões a serem tratadas na relação mãe-filha, onde a mulher ainda não se sente competente para dar conta da vida e do cuidado de uma criança, e ela se sente frágil porque tem questões de filha que ainda não foram resolvidas. Então, isso é um ponto de reflexão. Mas voltando ao capítulo 2 de Gênesis, o texto começa, versículo 24, diz: por essa razão deixará o homem. Por qual razão? Qual é a razão que ela vai deixar? Está se referindo a quê? Porque no contexto do versículo 23, 22, vocês vão olhar ali a criação da mulher. E ela é tirada de dentro do homem. Por esta razão, por qual razão? No contexto espiritual, a mulher tirada do homem para estar ao seu lado como ajudadora na construção da descendência e da história familiar, ela retorna à sua origem para se fazer uma só carne com o homem. Ela torna essa origem pela via da aliança conjugal. O casamento, a aliança conjugal, ultrapassa essa dimensão humana na compreensão dos princípios divinos no sentido espiritual do casamento. E aí, isso também nos dá uma compreensão por que o inferno, o arsenal do inferno, está todo direcionado hoje para destruir família, para destruir casamentos, para roubar os lugares, para roubar o lugar do homem, para roubar o lugar da mulher, para roubar a função paterna. Que mais nós temos sofrido no tempo de hoje do que a função paterna sendo roubada? A função paterna é um lugar do pai na vida de um filho. E a estratégia de Satanás é roubar o lugar do pai na vida de um filho. E todos os dias nós estamos vendo isso. O mesmo texto de Gênesis 2:24 é repetido pelo apóstolo Paulo em Efésios 5:31, no capítulo das funções familiares. E é o mesmo texto, ele repete no versículo que antecede, quando ele está falando: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, versículo 31, e os dois serão uma só carne. Mas na sequência, no 32, ele diz: grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. A citação é a mesma, mas agora falando de homem e mulher, Deus fala de Cristo e a igreja. Ele faz uma correlação entre o deixar pai e mãe, se unir a mulher, e Cristo e a igreja. Jesus deixou a sua glória. Ele veio aqui se tornar um ser humano, viver todas as dimensões humanas que nós vivemos, todas as nossas limitações humanas, todas as dores humanas, todas as angústias. Não tem uma única dor que Jesus não tenha passado. Foi traído, foi humilhado. Ah, eu fui traída, Jesus também foi. Ah, eu fui humilhado, Jesus também foi. Ah, eu fui rejeitado, meu pai me rejeitou, sou uma filha rejeitada. Jesus também foi, o povo dele o rejeitou. A palavra de Deus diz que ele foi rejeitado, homem de dores. Só tem um sentimento que Jesus nunca sentiu: sentimento de culpa, porque ele nunca pecou. No entanto, ele sabe o peso da culpa, porque ele levou todas as nossas culpas na cruz do Calvário.
Então Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece as nossas fragilidades, Ele conhece os desafios humanos, Ele conhece as dificuldades que temos para ocupar os nossos lugares, lugares que Ele reservou para nós desde a fundação do mundo, desde que Ele nos criou. E é tão lindo quando a gente sabe que há um mistério entre marido e mulher, que na conjugalidade, no casamento, e Cristo e a igreja. Porque Cristo é apresentado como noiva, a igreja é noiva, Cristo é o esposo, a igreja é a esposa. Que um dia vai haver esse encontro, vai haver o casamento. E aí o casal ali vai para as bodas do Cordeiro, e nós estaremos para sempre com Cristo. A palavra de Deus mostra esse destino, aponta esse destino para nós. Mas que mistério é esse que tantas vezes nós não conseguimos compreender? Eu penso que a oração sacerdotal de Jesus, registrada por João no capítulo 17, aponta a direção desse mistério, quando Jesus ora pela nossa unidade, quando Ele pede ao Pai a mesma unidade registrada em Gênesis 26, a unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, unidos, mas cumprindo funções distintas, a unidade do propósito. Ele diz: Pai, faz-os um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Nós só vamos compreender o que significa esse texto de Gênesis 2:24, se nós compreendermos o significado dessa oração de Jesus na dimensão do casamento, da conjugalidade, da unidade de propósitos que precisa haver entre marido e mulher, para o cumprimento das suas funções, para ocupar os lugares definidos por Deus. Para a gente compreender que a nossa luta não é contra carne e sangue, como o apóstolo Paulo diz em Efésios. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, dominadores, todo o mundo das trevas, o mundo espiritual das trevas, que anda ao derredor, procurando destruição, rugindo como leão, como Pedro fala, buscando alguém para tragar. Ele quer roubar a mim e a você. Ele quer roubar da nossa família. Ele quer roubar os filhos que carregamos no ventre. Por isso que Deus desde o princípio interditou a amizade de Satanás, do diabo com a mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, porque a abordagem de amizade começou lá no Éden. Deus interditou. Porque Deus interditou? Para proteger o que a mulher carregaria no ventre. Porque do ventre da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E na verdade Deus queria proteger o que nós carregamos, queridas, porque nós não geramos filho para povoar o inferno, nós geramos filho para povoar os céus. E ninguém pode bater mão na nossa herança. Aleluia. Aleluia. Os filhos são herança do Senhor. E Satanás fica o tempo inteiro querendo roubar a nossa herança. Por isso, mulher, você pode conquistar tudo. Todos os lugares que nos são devido às múltiplas competências, a tudo que nós temos conquistado hoje. Você pode brilhar, você pode ser reconhecido em lugares, posições, coisas, pode ser reconhecido em tudo. Não é difícil, tendo em vista todas as habilidades que Deus nos deu. Mas se a gente perder de vista a nossa origem, nós não conquistaremos o essencial no propósito de Deus para a mulher, que é o lugar de ajudadora, de fundadora, de descendência, de construção de histórias, de transmissora geracional, daquela que estrutura a família com a sua sabedoria. Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Edificação está falando de fundamento, de estrutura. Com sabedoria se edifica a casa, mas com inteligência ela se firma. Presta atenção nisso. Muitas vezes nós até edificamos com os lugares, estou casando com um homem e tal, nós vamos ter uma família. Mas é com inteligência que a família se firma. E é exatamente aí nessa via, nesse viés da inteligência, que Satanás quer muitas vezes roubar de nós. Quantas vezes nós ficamos vedadas? Não enxergamos a dimensão do casamento, não enxergamos a dimensão da família, porque estamos com a nossa mente vedada, com a nossa alma vedada por mágoas, por ressentimento, por amargura, pelas decepções, pelo sofrimento, pelas dores. As dores nublam a nossa mente, e aí a gente não compreende o destino. Origem e destino estão intimamente ligados. Nós compreendemos destino quando nós compreendemos a origem. E a origem vai dar o norte para a nossa missão. Sem a mulher, o homem não cumpre a sua missão de fundar a descendência. E nesse sentido, não são missões distintas na família, mas a missão de um homem junto com uma mulher, que cumprem juntos o propósito de Deus para a humanidade. Qualquer coisa fora disso é anomalia. E a Bíblia diz assim, em Provérbios 12, versículo 4. A mulher exemplar é a
coroa do seu marido. Mas a de comportamento vergonhoso é como câncer nos seus ossos. Por que ela é a coroa do seu marido? É porque você é velho? Não, ele ganhou a coroa. Não. É porque é você que dá a ele esse lugar de reconhecimento. Coroa porque está falando de rei. Mas rei no sentido espiritual é aquele que tem as diretrizes. Aquele que dá segurança. Aquele que protege. Tudo isso que a palavra de Deus diz. Mas esse comportamento vergonhoso, ou que menospreza, é como câncer nos seus ossos. De onde que a mulher foi tirada? Do osso. Então ela adoece a sua origem. Ela adoece a sua origem. E a falta de reconhecimento desse lugar traz a desonra, o menosprezo e o desrespeito. Enfraquece esse lugar do homem. Adoece sua alma, paralisa. E aí vem metástase. Da onde vem as metástases? Espalha. Vai espalhar em quem? Nos filhos. Na próxima geração. E essa é a estratégia de Satanás. Roubar os lugares masculinos na família. Distorcer. Para poder embrutecer o mundo. Para tornar o mundo muito mais violento. Porque na verdade, quando uma mulher tem que assumir papéis que não são dela, lugares que não são dela. Quando ela tem, e ela faz isso. Porque quando ela fica sozinha, ela tem que ser guerreira, forte. Ela vai educar o filho. Mas eduque seu filho, eduque e ensine ele o caminho. Mas não é um lugar que uma mulher pode ocupar. Mas ocupe, mas faça isso no nome do pai. O que é fazer no nome do pai? Até um pai morto, até um pai que nunca se preocupou com seus filhos, pode se tornar presente na família quando a mulher, né, dá esse lugar pela via da linguagem. Como que é isso? Menino, você quer fazer isso? Não, não vai. Se seu pai estivesse aqui, ele não deixaria. Então sou eu que estou, eu sou responsável por você e você não vai fazer. O que é isso? Dar o lugar mesmo vazio. Por quê? Porque há um Deus Pai que vai honrar essa sua luta, essa sua dificuldade, esse lugar vazio que ficou, onde Deus vai te capacitar a conduzir os seus filhos. Mas não perca a ternura, mulher. Não perca a ternura, não perca a meiguice. Porque o que embrutece o mundo, deixando o mundo mais duro e áspero, mais selvagem, não é tantas vezes essa rudeza do homem, que tantas vezes tenta impor a autoridade pelo autoritarismo, mas a perda da ternura da mulher. Porque quando uma mulher fica dura, áspera, grosseira, ela perde exatamente a parte essencial que desenvolve a sensibilidade nos filhos. Porque a mulher dá a ordem do amor. A essência da mulher é o amor. E quando a mulher perde a sensibilidade, ela se torna dura, enrijecida, e os filhos perdem esse lugar da sensibilidade da natureza humana. Portanto, o custo dessa perda vai se ver nas gerações seguintes. E para fechar, Deus está convocando uma geração de mulheres para fazerem diferença. Desse mundo que faz tudo para nivelar a mulher a um nível de mediocridade, num sistema maligno, perverso, que quer desviar a mulher do propósito de Deus. Para vocês, meninas e jovens, honra seus pais. Para você ser liberada para assumir o seu lugar de mulher, de esposa, de mãe. Entender o que é submissão, para ocupar o seu lugar na família e no mundo. E para a vó? Não vou falar nada para a vovó? E a vovó? Há uma palavra em Tito 2, 3 e 4 diz: quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Aí pula, vai para o versículo 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas, mais jovens, a amarem ao marido e aos seus filhos. Lá no anterior diz: a serem boa dona de casa, a fazerem do seu lar um lugar de refúgio. Quem ensina? As que já passaram lá. Vai ensinar suas filhas, preparar as filhas para serem mulheres, para ocupar o seu lugar na família e no mundo, porque esse é o papel da mulher que já tem a experiência na história. Mas eu ainda quero fechar com um poema que eu escrevi num congresso que eu ia falar para mulheres mais maduras, né? Algumas em menopausa, né? E aí eu escrevi esse poema inspirado no poema do Carlos Drummond de Andrade, E Agora José. Então eu vou ler para vocês. Prestem atenção, mulheres. E agora, Maria? A festa acabou, o tempo passou, a casa esvaziou, os filhos se foram, a noite esfriou. E agora, Maria? E agora você? O corpo reclama, a dor aparece, as rugas insistem, a pele envelhece. Que dura rotina! Malhar é preciso, as roupas apertam, as dobras resistem, visíveis elas são. E agora, Maria? Menstruação já não há,
marcando o ciclo no corpo vivido que já encerrou. O medo aparece de afetar a libido, de não ser desejável aos olhos do amor. O que mais trará essa fase de vida? E agora, Maria? A casa silente, as vozes e risos, as crianças cresceram, os jovens se foram, fundar seu destino, formar gerações. Só resta saudade dos tempos vividos, da alegria reinante que já não há mais. Não chora, Ilma. E agora, Maria? E a nostalgia, seus dias vão nublar? Esperando o sol para sua face brilhar? A noite esfriou, mas a cama também? O ninho vazio só trouxe o amém? À espera da morte, sem sonhos viver? E agora, Maria? Esse tempo precioso, novo ciclo anuncia. A beleza madura requer novo olhar. Para dentro da alma, para cada ruga valorizar. Ressignificar a história, as vitórias contar. O caminho e caminhar para o alvo. Para onde, Maria? Qual o seu alvo alcançar? Para onde, Maria? A escolha é sua. Para onde irá? Para onde, Maria? Ah, Maria, Deus tem a resposta. Para seu brilho aflorar, resgatar a sua alegria que dos céus tem para lhe dar. Você é preciosa, mulher. Você é preciosa, Maria, em todas as fases da vida. Seu valor é inigualável. É o seu desafio, Maria. É a oportunidade do seu milagre, de transmitir a história, de mostrar as vitórias e de Deus proclamar. Amém. Vamos ficar em pé.